a gente vai falar sobre a matriz de equilíbrio entre vida e trabalho, que ela já começa a falar, mostrar para a gente a necessidade de equilibrar isso que eu acabei de falar. Então, vocês vão ver aqui, enquanto eu explico, vocês vão ver na tela essa matriz. Inclusive, isso é um trabalho assim, a gente fez um trabalho de tradução bem cuidadoso para que vocês tenham acesso, para quem não fala inglês, possa ter o acesso ao livro. Se você fala inglês, você pode ir no retrosuburbia.com e comprar o livro pelo que você puder pagar. Eles disponibilizam, tem uma versão em PDF muito boa. Inclusive foi uma ação que eles fizeram durante a pandemia para tentar melhorar a vida das pessoas num momento de muita crise. Aconselho muito que vocês visitem o site, tem muitos recursos. E para quem não quer ter esse trabalho de ter que traduzir, enfim, esse livro e esse trabalho de leitura e contextualização do Retro Subúrbia para o Brasil vai ser feito dentro do Transição Ecológica nas Cidades, que é o curso que eu trabalho essa questão de um viver mais ecológico nos centros urbanos. Bom, vamos lá. Você tem num eixo vertical, numa ponta o trabalho e na outra ponta o lúdico da sua vida. Então, o trabalho para manter as necessidades recorrentes, o que a gente precisa para viver. E no outro lado, incluindo o lúdico, novas habilidades que a gente pode adquirir para facilitar a nossa vida. E no eixo horizontal, você tem as normas do mercado de um lado e as normas sociais do outro. Então, se você junta, por exemplo, um tipo de trabalho e um tipo de norma social aonde você se pauta, no caso que ele faz a proposta pela permacultura, a gente pode trabalhar para cuidar dos outros, a gente pode trabalhar para desenvolver uma economia doméstica e uma economia comunitária. Nesse sentido, você vai estar num quadrante que ele chama de produtividade da permacultura. Não é uma produtividade só de alimentos, é uma produtividade de amparo, de estruturas invisíveis, como a gente chama na permacultura, de rede, de produção energética, de tratamento de efluentes. Então tem uma produtividade que ela funciona numa lógica e em normas sociais de pessoas que têm uma alfabetização ecológica e uma preocupação com essa questão da resiliência energética. Se você vai para o outro lado, por exemplo, normas do mercado, o seu trabalho passa a ser uma corrida de rato, aquela do ratinho que fica na roda, né? Ele chama então de ganhos e perdas. Você está o tempo inteiro fazendo contas de lucro e gasto, né? E aí, nesse caso, você está sempre lidando com o mundo real. Em que sentido? Você está aceitando que o mundo real é trabalhar para o patrão, é trabalhar para pagar dívida. Então, você fica nesse quadrante onde você está mais limitado. Do outro lado, na parte de baixo, se você tem menos trabalho e mais lúdico, junto com as normas sociais que trazem alfabetização ecológica e energética, você vai começar a viver de maneira mais simplista. Você vai ter uma simplicidade voluntária. E aí, nesse caso, você tem o mundo imaginário, ele traz o mundo imaginário da infância como um exemplo, né? O maravilhamento que a gente tem com coisas do cotidiano que são realmente fantásticas, são maravilhosas, mas que a gente vai normalizando e perdendo o encantamento. Então, a gente, a partir dessa visão de viver, dessa proposta de uma vida mais lúdica e com normas sociais ecológicas e de alfabetização energética, a gente passa a ter aproveitar melhor os prazeres simples e as novas habilidades, fazer mais coisas com a mão, aprender novas habilidades ao invés de sempre contratar alguém para resolver as coisas quando a gente precisa. Combinando o lúdico com as normas do mercado, você cai no paraíso consumista. Você vai trabalhar para estar o tempo inteiro consumindo. Você satisfaz todos os seus desejos e necessidades dentro de uma lógica consumista e dentro de uma lógica que gera muita dependência. Você só consegue saciar seus prazeres e suas necessidades, né, a dimensão lúdica do seu viver, participando de uma economia muito centralizada. Então essa é a matriz: trabalho, ludicidade, normas sociais e normas do mercado. Lembrando que as normas sociais, nesse caso, as propostas por um viver ecológico e energeticamente eficiente, não no sentido de eficiência do mercado, mas no sentido de eficiência para a vida das pessoas. Bom, ainda dentro desses quadrantes, quando você combina, por exemplo, um percentual maior de trabalho e um percentual menor de normas sociais, você pode ter, por exemplo, uma transição responsável. É um exemplo que ele dá, vocês estão vendo aí a imagem. Se você coloca o máximo, por exemplo, da questão do trabalho junto com as normas sociais no sentido ecológico, você tem então a resiliência séria, eles chamam de resiliência séria, né? Quando você tem uma combinação de trabalho com ludicidade e com normas sociais, aí você tem o hedonismo frugal, aquela coisa de aproveitar os prazeres, mas os prazeres frugais, não são prazeres luxuosos, né? Quando você vai mais ainda para o lúdico e bastante para as normas sociais, aí você tem a frugalidade monástica.
as pessoas que vivem de maneira muito simples e voluntária. Ele não está querendo dizer com isso que você deve fazer isso. Ele está mostrando essa matriz para a gente, para a partir de uma investigação interna profunda, a gente entender aonde a gente quer estar durante esse processo de transição, né? Do outro lado, se você trabalha muito e você tem muitas normas de mercado, você vai trabalhar sempre para um patrão, ou você vai ser escravo de uma ideologia de muita produtividade dentro da economia centralizada, mas de pouca variável ecológica e social no sentido mais humanitário. Bom, e aí no outro quadrante, se você tem normas de mercado e a ludicidade combinada, você vai ficar então numa esteira de novo, aquela corrida de rato dentro daquela rodinha do rato, né? Que é o hedonismo na esteira, ou seja, você está o tempo inteiro gastando para suprir as suas necessidades de ludicidade e de prazer, né? Mas você terceiriza. Toda necessidade de prazer e de ludicidade está vinculada com um gasto dentro de um sistema econômico onde você não tem domínio sobre o que te traz prazer. Então, ele vai mostrando aqui para a gente um percentual de cruzamento desses dois eixos e como a gente pode se posicionar. Não são recomendações, são análises de posicionamento de acordo com as vocações e condições momentâneas de cada um. E você pode também estar em constante movimento de transição. Você pode, por exemplo, começar com uma transição responsável e se encaminhar para uma produção de resiliência séria, usando os princípios que ele traz e os padrões de linguagem que ele traz no retrosubúrbio. No capítulo seguinte, que é o capítulo 3, a gente tem a matriz dos tipos de casa e localização. Tem muito a ver aqui, muito para ser dialogado, muito para ser aprendido com transição ecológica nas cidades. De novo, eu peço que vocês pensem, eu sugiro que vocês pensem as 5 áreas essenciais do seu viver para pensar uma estrutura de transição. Ele traz uma outra visão, que é dos 12 princípios da permacultura, e com isso como que a gente pode se posicionar dentro disso. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos, produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.